Graça e a paz, igreja. Boa noite a todos. Boa noite a todos também que estão aí, né, nas redes sociais. Amém? Abrem a Bíblia de vocês em Eclesiastes, capítulo 3, né? Que é um capítulo bem conhecido, assim como para nós, né? Somos cristãos, assim como também para os pessoal de fora, conhece muito bem. Amém? Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de sorrir, tempo de plantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar as pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deixar fora. Amém? A palavra aqui está bem específica, né? Que está bem específica, dizendo, né, que o nosso Deus, ele está acima do tempo, ele está acima do tempo, ele está acima da morte, ele está acima da vida, porque aqui mesmo diz, né, que há tempo de morrer, certo? Muitas vezes nós criamos planos, né? Nós criamos planos, projeto, nós pensamos em algo, mas o plano de Deus, ele é muito mais do que nós imaginamos, né? Muito mais do que nós pensamos. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Ele sempre quer o melhor para nós, certo? E muitas vezes nós criamos coisas, nós queremos coisas e não acontece para nós. Às vezes nós fica até ansioso por querer algo e não acontece. Mas calma aí, não está no tempo certo de você ter tal coisa. Assim como em 1 Pedro 5,7 diz: lançar sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, certo? Ele cuida de nós, então ele tem o melhor para nós. Amém? Vou levantar, por favor, e vamos orar, agradecer a Deus. Senhor Jesus, Senhor, és-me aqui, papai, és-me aqui, Senhor. Muito obrigado, papai, pelo Senhor ter trazido, papai, todos nós aqui, papai. Aleluia, Pai, para adorar, papai, o teu santo nome, Senhor Jesus. Aleluia, Rabi, aleluia, Senhor, e és-me aqui, papai. Peço, papai, que o Senhor toma controle, papai, desse culto, papai. Assim como no louvor, papai, assim como na oferta, papai. Aleluia, papai, tome o controle, papai. Traga, papai, a palavra para nós, papai, em nome de Jesus, Rabi. Aleluia, Pai, traga também, papai, teu Espírito Santo, papai, para que possa, papai, dar um entendimento, papai, daquilo, papai, que o Senhor tem trazido para nós, papai. Aleluia, papai, é o que oramos, papai, e lhe agradecemos, pai. Amém. Aleluia. Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém. Aleluia. Que você venha adorar esse Deus maravilhoso. Que nesse momento a tua mente, o teu coração esteja somente nele, em nome de Jesus. Entrega o teu melhor. Você que está em casa, não deixe que nada venha te dispersar. Este é o momento de adorar ao Senhor. É o momento de adorar o Rei dos Reis. Aleluias, adore a Ele com alegria, nas palmas, que você possa entregar o teu melhor, aleluias. Adore a Ele com alegria, aleluias, Ele está neste lugar. A estrela da manhã, ao Rei dos
Senhor. A Ele o louvor. Aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou. A Ele o louvor. Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, para sempre, amém. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar. Um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, que Tu és o Rei. Rei, que Tu és o Rei. A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor. A Ele o quê? A Ele o louvor. Aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou. A Ele o louvor. Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, para sempre, amém. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar. Um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar. Um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, que Tu és o Rei. Declare. Rei, que Tu és o Rei. Aleluia, que nessa noite você possa declarar: Ele é o Rei da tua vida, Ele é o Rei do teu coração. Ele se entregou por mim e por você. Aleluia, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou. Aleluia. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar. Um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar. Um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, Tu és o Rei. Rei, Tu és o Rei. Aleluia, uma salva de palmas para Ele, que é o Rei das nossas vidas. Aleluia, toda honra, toda glória é para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Quem está alegre de estar aqui nesta noite, diga um glória a Deus bem alto. Aleluia. Não há lugar melhor aonde nós estamos adorando o Senhor, é na casa do Senhor. É o lugar melhor que se possa estar para adorar e bendizer o seu nome. Aleluia. Não há outro lugar onde deseja estar. Não há
lugar do que em teu amor, não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, coração, e eu não resistirei, e eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus, e eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, e eu não resistirei, e eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus, eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, e eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus, eu quero mais de ti, Deus. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, Acende um fogo em meu coração, e eu não resistirei, e eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus, eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, e eu não resistirei, e eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus, eu quero mais de ti, Deus. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, O teu amor é melhor que a própria vida. O teu amor é melhor que a própria vida. O teu amor é melhor que a própria vida. E eu cantarei. O teu amor é melhor que a própria vida. O teu amor é melhor que a própria vida. O teu amor é melhor que a própria vida. Nós cantaremos que o teu amor é melhor que a própria vida. O teu amor é melhor que a própria vida. O teu amor é melhor que a própria vida.
outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Aleluias, não há lugar melhor do que no amor de Deus. Aleluias. Aleluias. Deus é grande. Louvado seja o nome do Senhor. Agora declare com todo o seu coração. Coloca sentimento no teu louvor. O Senhor quer ver sentimento. O Senhor quer que você entregue o seu coração agora nesta noite. Fala de verdade que Ele é grande, que Ele é o Deus da tua vida. Nós temos motivo para isso, porque o Senhor nos resgatou, o Senhor nos salvou, o Senhor nos livrou. Não era nem para nós estarmos aqui, mas o Senhor um dia teve misericórdia de nós. Foi lá, nos resgatou do pecado, nos livrou da enfermidade, nos livrou da depressão. Então nesta noite, adore, coloque sentimento, coloque o coração no Senhor, adore de verdade, entregue o seu coração nesta noite. Ele quer ouvir o seu louvor verdadeiramente. Desprende, não olhe para o lado, não olhe para nada, se ligue no Senhor. Ele quer ouvir o seu louvor. O louvor transforma, o louvor liberta, o louvor salva, cura, transforma. Mas coloque sentimento, adore em espírito e em verdade. Aleluias. Aleluias. Oh, aleluia, Jesus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão
Aleluia! Glória ao Senhor Jesus. A graça e a paz, igreja, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Os irmãos que estão em casa assistindo através da transmissão, que Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. Muitos não estão aqui, né, aquela foto que a gente falou que ia tirar domingo passado, né, irmãos? Os irmãos estão em casa aí, alguns por motivos de trabalho, outros, eu não sei qual o motivo que você está em casa, mas eu tenho certeza que o melhor lugar que nós poderíamos estar essa noite seria aqui, amém? Glória a Deus, amém. E sem muita delongas, né? Queria trazer para os irmãos aquilo que o Senhor colocou ao meu coração para estar trazendo essa noite. Uma palavra que eu acho que já foi pregada várias e várias vezes. Eu não sei quantos irmãos já ouviram, mas os irmãos já conhecem já essa passagem. Uma passagem aí que é bem conhecida, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, do verso 69 ao 75, que fala sobre a negação de Pedro, que Pedro negou a Jesus 3 vezes. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso hoje, amém? Mateus, capítulo 26, do versículo 69 ao 75, aqueles que forem encontrando se coloquem de pé em reverência à palavra do Senhor. Na minha versão, amados, diz assim: Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada, disse: Tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que tu dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és dele. Tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhes dissera: Antes que o galho cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Amém? Feche seus olhos, cubra sua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai, graças nós te damos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui nessa noite, Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor venha manifestar da tua glória e do teu poder, Senhor, sobre as nossas vidas. Através dessa palavra que vai ser ministrada essa noite, que o Senhor fale claramente aos nossos corações, Senhor. Direciona as nossas vidas conforme a tua vontade. Que o eu não venha prevalecer aqui, que o homem não venha prevalecer aqui, Senhor, mas que o teu Santo Espírito, Senhor, venha queimar nesse altar, Senhor, e venha estar ministrando aos nossos corações, Pai. Fala, Senhor, claramente com o teu povo, Senhor, assim como tu falaste comigo, Senhor. E que nós venhamos sair daqui impactados através da tua palavra. Que ninguém saia da mesma forma com que chegou aqui, Senhor. Que verdadeiramente nós venhamos sair daqui cheios do teu Santo Espírito, Senhor. Em nome de Jesus. E na autoridade de Jesus Cristo, Pai, nós repreendemos todo o levante do inimigo, Senhor. Tudo aquilo que tenta, Senhor, contra a tua palavra que caia por terra. E somente os teus anjos e o teu Espírito Santo é bem-vindo nesse lugar. Em nome de Jesus, amém. Amados, pode se sentar, fiquem à vontade. Irmãos, essa passagem aqui é muito conhecida de todos nós, muito pregada por aí, em relação a Pedro negar Jesus 3 vezes, né? E quando nós olhamos para a história de Jesus com seus discípulos, a gente olha todos os discípulos que caminhavam ali com Jesus,
E nunca nós poderíamos imaginar que Pedro iria negar Jesus. Você olha ali para os 12 discípulos que caminhavam com Cristo, você fala, poxa, sei lá, eu coloquei aqui, o incrédulo Tomé poderia, né, negar Jesus. O dissimulado Judas Iscariotes poderia negar Jesus. Mas Pedro, aquele que caminhava ali com Jesus, aquele que defendia Jesus com unhas e dentes, jamais ele poderia negar Jesus. Pois é, Pedro negou Jesus. Mas por que Pedro teve essa atitude? Por tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele viu, tudo aquilo que ele experimentou, tudo aquilo que ele caminhou ao lado de Jesus, porque logo ele tomou essa decisão. Pedro, ele teve experiências extraordinárias com o Senhor Jesus. Pedro caminhou lado a lado com Jesus. Pedro viu maravilhas acontecer do lado dele, com ele, através da vida dele. Por que ele negou a Jesus? O que levou Pedro até essa atitude diante de toda essa circunstância? Se nós buscarmos um pouquinho lá antes, em Mateus 26, a partir do 31, diz assim: então Jesus lhes disse: todos vós essa noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, respondendo, lhe disse-lhes: ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhes Jesus: em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negará. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Então, amados, a gente vê aqui um episódio. Se a gente buscar um pouquinho, o que está acontecendo nessa situação aqui? O Senhor Jesus, ele serviu a ceia ali para os seus discípulos. Aquela imagem que às vezes a gente vê em quadros ali, os discípulos comendo junto com Jesus, foi a última refeição que eles tiveram juntos. E dali Jesus foi para o Getsêmani. E chegando no Getsêmani, é onde começa toda essa situação aqui. E o Senhor Jesus fala para eles: olha, a palavra de Deus vai se cumprir sobre a minha vida. Vão vir aí os soldados, eu vou passar por sofrimento, e tudo isso vai acontecer. E você, Pedro, você vai me negar. Aí Pedro, com aquele entusiasmo dele, com aquela espontaneidade dele: Senhor, jamais eu te negarei, se tiver que morrer contigo, eu vou morrer contigo. E passa o tempo, a gente vê lá na frente, depois que Jesus já está indo no Gólgota, lá para ser crucificado, Pedro ali seguindo ele, mulheres reconhecem: você andava com Jesus, você caminhava com Cristo, você é um deles. E ali ele nega 2 vezes. E aí chega uma outra pessoa e fala: você tem o mesmo sotaque, você é galileu, você caminhava com Jesus. E ali a palavra diz que Pedro, ele até pragueja contra aquelas pessoas e nega novamente. E quando o que acontece? O galo canta. E aí Pedro se lembra dessa passagem que Jesus falou. E aí chora amargamente. E por que nós estamos falando tudo isso, amados? Porque muitos de nós fazemos isso constantemente. Muitos de nós negamos a Jesus constantemente. Poxa, pastor, mas como assim? Nós negamos a Jesus constantemente. E às vezes a gente não tem essa concepção. Mas a gente precisa compreender que nós temos a mesma atitude que Pedro. Porque aqui é muito bonito falar assim: nossa, não, mas Pedro, que era discípulo de Cristo, negou ele 3 vezes. Eu jamais faria isso. Mentira. Nós fazemos isso constantemente. Se você colocar sua mão na sua consciência e parar para analisar, hoje você negou a Jesus. Em alguma situação que você passou dentro da sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar que você estivesse hoje, você negou a Jesus hoje. É muito fácil a gente julgar a atitude do outro. Mas quando nós precisamos fazer uma análise das nossas vidas, para pedir perdão a Deus, para que o Senhor possa se manifestar através de nós, para que a glória de Deus resplandeça dentro de nós, a gente tem essa dificuldade.
E eu coloquei algumas situações aqui que muitas e muitas vezes, quando nós negamos a Jesus, principalmente, amados, quando existem situações que te colocam em desconforto. Nós somos cristãos, nós somos alimentados através da palavra de Deus, através de oração, através de jejum. Quantos de nós já não deixamos de orar, já não deixamos de ler a palavra de Deus, já não deixamos de jejuar para ficar mexendo em rede social, para ver meu status no WhatsApp, meu stories no Instagram, meu Twitter, não sei o quê? Quantos de nós não fazemos isso? Isso é uma forma de negar a Jesus. Quantos de nós que o Senhor às vezes queima no nosso coração de estar em um culto, e às vezes a gente tem essa possibilidade de estar no culto, mas fala, não, hoje o Flamengo vai jogar com o São Paulo, é quase uma final. Não, Deus entende, eu não vou para a igreja hoje, porque eu já fui no domingo de ceia mesmo, não tem problema. Ah não, hoje vai ter o BBB lá, o treco lá do paredão, sei lá o que vai ter hoje lá. Não, mas Deus entende. Não, né? Deus entende, sim, Deus entende. Só que você está negando a Cristo. De repente você não está escancarando como Pedro escancarou e falou, não, mas você está negando a Cristo também. Só que a palavra de Deus, ela não vem para condenação, amém? Ela vem para absolvição. E pela infinita bondade, graça e misericórdia do Senhor, o Senhor continua sendo conosco, assim como Ele continuou sendo na vida de Pedro. Porque nós vamos ver adiante, mesmo depois que Pedro negou a Jesus, o Senhor continuou sobre a vida dele. Pedro quis desistir de tudo, tanto é que a passagem depois que fala que Pedro volta a pescar, fala, não, eu não vou mais ser pescador de homem, eu vou pescar agora, eu vou voltar lá para o meu barquinho, vou continuar pescando. E ele tem um encontro de novo com Jesus, e ali Jesus fala para ele, Pedro, tu me amas? E a gente vai falar mais para frente isso. E aí, quando o Senhor ascende, quando Jesus vai para os céus, o Espírito Santo vem sobre essa terra, Pedro prega, e mais de 3.000 pessoas se convertem. Então por que isso não pode acontecer sobre a mim, sobre a sua vida? Por que de repente nós negamos a Cristo constantemente, mas isso não pode se repetir na minha e na sua vida? Porque nós precisamos reconhecer que nós somos falhos, que nós não somos super crentes, que nós dependemos de um único Senhor, que é o Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. E nós vamos falar um pouquinho da história de Pedro com Jesus. O primeiro encontro que Pedro teve com Jesus foi aonde? Lá no Evangelho de Lucas capítulo 5, naquela pesca maravilhosa que todos conhecem. Pedro, ele retorna de uma noite totalmente exaustiva que ele teve. Tentou pescar a noite inteira e não pegou nem um sirizinho na rede dele. Não conseguiu pegar nem uma bota na rede dele. Não veio nada na rede de Pedro. E Pedro retorna. E ao retornar, ele começa a lavar o barco, lavar a rede. E ali chega um homem que ele jamais tinha conhecido. Porque até então Pedro não conhecia Jesus naquele momento. E ali Jesus vem se chegando e já vinham algumas pessoas com Jesus. E Jesus vai e para bem no barco de Pedro. Entra no barco de Pedro e ali começa a pregar a palavra de Deus. E ali Pedro poderia ter pensado no momento, poxa, eu estou cansado, eu tentei pescar a noite inteira, estou limpando o meu barco, estou limpando as redes aqui, e vem um homem aqui e começa a falar aí um monte de coisa. Mas quantos de nós já não questionamos, Senhor, por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? Por que essa doença está sobre a minha vida? Por que minha situação financeira está assim? Por quê? Ei! Eu aprendi uma coisa nessa caminhada com o Senhor, e é um jargão que todo crente fala, mas não são os porquês, são os praquês. Porque Deus é um Deus de propósito. Deus tinha um propósito na vida de Pedro, assim como Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês, assim como Deus tem um propósito na minha vida. Então, amados, se está doendo, é porque tem um propósito na dor. Se está passando por necessidade, é porque tem um propósito nessa necessidade. Porque infelizmente a gente
só aprende apanhando. Não vai pelo amor. Muitas e muitas vezes a gente fala, as pessoas só entram naquela porta pela dor. Infelizmente, são poucos que vêm pelo amor. E é assim que Deus faz. Ah, mas Deus não ama ninguém. Não, Deus ama. Por isso que Ele traz na dor. Porque se Ele não amasse, Ele deixava lá na rua, lá fora, sofrendo, na mão, marionete do inimigo. E às vezes a gente dentro da igreja não entende os propósitos de Deus. A gente fica reclamando, ah, mas está doendo, está doendo sim, vai doer mais. Vai doer mais, porque o evangelho que é pregado por Jesus é dor, é sofrimento, é sacrifício. E a gente tem que deixar desse mimimi de que está sendo ministrado hoje, infelizmente, nas redes sociais. Ah não, vem para Cristo que tudo vai melhorar. Não, tudo melhora sim. Mas vai ter dor, vai ter sofrimento sim. Não vai ser só dor e sofrimento, mas a dor e o sofrimento vão nos acompanhar até a consumação dos séculos. Até o Senhor Jesus voltar, vai ter dor sim, vai ter dificuldade. Vão ter momentos onde vai ter bonança? Vai ter momentos onde vai ter bonança, mas vai ter momentos onde vai vir tempestade. Mas saiba de uma coisa, o Senhor Jesus jamais vai te abandonar no barco. O Senhor Jesus sempre vai estar contigo no barco, porque Ele é um Deus de propósito. E Ele tem um propósito em tudo. Ah, mas Deus se agrada no meu sofrimento? Se Ele se agradou em moer o Filho dEle, quem somos nós para falar alguma coisa? O Senhor a palavra de Deus fala que Deus se agradou em moer Jesus. Agora imagina o sofrimento que a gente passa. Ah, é falta de dinheiro. Ah, é porque eu estou doente. Ah, é porque isso. Ah, é porque é o meu casamento. Amém. Nós todos temos dificuldade, nós todos temos problemas sim. Coloca diante do Senhor. E aí depois que Jesus acaba todo aquele sermão ali, Jesus chama Pedro e fala: Pedro, vamos pescar? Agora para e pensa, se coloque no lugar de Pedro. Pedro era um pescador exímio. Pedro sabia de toda a corrente da maré, de quando tinha peixe. E Pedro fez o quê? Obedeceu. Jogou a rede para aquele lado. O que acontece com a vida do crente? Muitas e muitas situações que ocorrem nas nossas vidas. Primeiro que quando o Senhor nos chama para fazer uma outra coisa que a gente já estava fazendo, o que a gente faz? Ah não, vamos andar pela fé. Não é mais por aquilo que você vê, não é mais por aquilo que você está enxergando, não. Nós precisamos andar pela fé. Nós precisamos ter atitudes de fé. Uma segunda coisa também, quando Pedro, o Senhor Jesus fala: Pedro, joga para aquele lado. Às vezes até a gente vai, toma essa atitude de fé e vai. Só que a gente não obedece. A gente fala: ah não, o Senhor falou para ele, não, vou fazer desse jeito aqui, porque eu aprendi desse jeito. Mas Jesus está mandando você fazer da outra forma. Não, mas eu aprendi desse jeito, eu vou fazer desse jeito. E não é mais do nosso jeito. Quando você entrega a sua vida para Jesus, as coisas não caminham mais conforme a tua vontade. A própria oração que nós fazemos do Pai Nosso, como é que é? Ah, Senhor, que seja feita a minha vontade. Não, que seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Não é mais do nosso jeito. A nossa carne morreu e nós ressurgimos com Cristo. Nós somos servos, eu tenho constantemente falado isso aqui, nós somos servos do Senhor. Nós estamos aqui para obedecer ao Senhor. E quando Deus nos direciona para algo, quando Deus nos dá uma linha para nós seguirmos, por que a gente tem tanta dificuldade de obedecer? Por que a gente tem tanta dificuldade de fazer aquilo que Deus está ordenando para que a gente venha fazer? Pedro aqui, amados, ele conquistou aquela rede cheia de peixe, porque ele foi pela fé e obedeceu aquilo que Jesus mandou ele fazer. E a gente bem sabe, quando ele joga a rede, vai puxar, ele não aguenta de tanto peixe que tinha. Ele chama outro barco, e aquele outro barco vem e arranca aquele monte de peixe que estava ali. É o sobrenatural. O primeiro encontro que Pedro teve com Jesus, já aconteceu o sobrenatural de Deus ali. Por que aconteceu? Porque não tinha peixe. A noite inteira Pedro passou ali naquele mesmo lugar pescando e não tinha nada. Aí você vai falar: ah não, mas sonho um cardume. Amados, é pela fé.
é pela fé. Eles puxaram a rede ia estourar de tantos peixes que tinham ali. E às vezes a gente tem a mente tão travada que a gente fica falando, ah não, mas isso aí pode acontecer aqui. Vai aqui ó, no Perequê, pega esses barquinhos aí, tenta pescar com rede. Vê o que você consegue pegar aí. Ah, mas eu sei que tem um cardume ali. Joga a rede no cardume, tenta arrancar aquele cardume de lá. Vê se você vai conseguir pegar 10 peixinhos. Não consegue. Porque a gente só consegue quando o Senhor Jesus está no barco. Os milagres só acontecem na minha e na sua vida quando o Senhor Jesus está conosco. Quando nós estamos caminhando conforme as nossas vontades, quando nós estamos fazendo conforme os nossos deleites, conforme aquilo que eu acho que é, o Senhor não caminha conosco. Os milagres não acontecem, as coisas não mudam, as coisas continuam da mesma forma. Mas a partir do momento que você se dispõe a caminhar pela fé e a obedecer ao Senhor, os milagres começam a acontecer. E o primeiro encontro de Pedro com o Senhor Jesus, ele já viu o sobrenatural acontecendo. E aí quando ele retorna para a areia, o Senhor Jesus fala: Pedro, você vai deixar de ser pescador de peixe, agora você vai pescar o quê? Almas. E por que Pedro foi imediatamente e seguiu a Jesus? Porque o milagre que o Senhor Jesus fez sobre a vida dele era uma situação que Pedro dominava, era a linguagem de Pedro. Pedro era pescador, Pedro só sabia fazer aquilo ali da vida. Pedro estava ali, ele vivia para pesca. Então o Senhor Jesus trabalhou na linguagem dele, fez o milagre acontecer ali no habitat natural de Pedro. E muitas situações nas nossas vidas, a gente tenta evangelizar uma pessoa, às vezes é um familiar nosso, às vezes é um amigo, às vezes é alguém do trabalho, mas você fala de uma forma que a pessoa não se encontra. A pessoa de repente não consegue discernir ou de repente absorver aquilo que você está falando. Porque o coração não abre. Pega um exemplo, um amigo seu que gosta de futebol. Convida o cidadão para ir, que agora não dá, né, amados, por causa dessa pandemia, mas convida para assistir jogo junto com ele. E no meio lá do jogo que você está assistindo, começa a lançar uns Jesus no meio lá. Começa a falar do amor de Deus. Eu tenho certeza que no primeiro jogo ele não vai ouvir muita coisa. No segundo jogo você já vai falar, ele já vai começar a olhar de lado. No terceiro jogo que você convidar ele já vai estar ouvindo. No quarto jogo, essa pessoa já vai querer vir para a igreja, ir para uma célula. Porque a gente precisa, não que Deus não seja soberano, que Deus não possa fazer. Não, Deus pode fazer sim. Mas Deus nos dá sabedoria e estratégia para que a gente venha alcançar essas vidas. Às vezes a gente fala, poxa, não, mas eu tenho um amigo meu que é mecânico. Leva teu carro lá para o cidadão ver. Ah, mas não tem nada no carro, mas leva o carro para evangelizar o cara. Precisa criar um habitat, uma mesma linguagem, para que a pessoa abra o coração. Porque se você quer arrastar pelo braço e trazer para dentro da igreja, a pessoa vai vir assim, ó, parece aqueles bichos que estão assustados. Porque não é o habitat dela por enquanto. Quando foi a primeira vez que você teve encontro com Jesus, que você veio para a igreja? Você veio, não, eu estou em casa. Não, você vem meio receoso, você vem aos poucos, depois você vai soltando. E é isso que nós precisamos. O Senhor Jesus aqui deu um tiro certeiro. O milagre que fez com Pedro ali foi justamente na pesca. Por isso que quando Jesus falou para ele, Pedro, larga tudo isso aí que agora você vai pescar almas comigo. Pedro largou tudo e foi atrás do Senhor. E eu tenho essa plena convicção que quando nós preparamos as coisas, quando nós nos empenhamos a fazer a obra do Senhor e temos esse entendimento, as coisas fluem. As coisas fluem, por mais duro que seja o coração da pessoa, as coisas fluem, porque o Espírito Santo de Deus trabalha. Amém? Glória a Deus. Os irmãos estão aí? Ou os irmãos estão dormindo? Glória a Deus. Irmãos, um outro ponto que eu coloquei aqui depois que Pedro
saiu ali daquela praia, qual foi o primeiro lugar que Pedro levou Jesus? Para a casa dele. O primeiro lugar que Pedro levou Jesus foi para a casa dele. Por que que foi para a casa dele? Porque acontece o segundo encontro, o segundo milagre que Pedro vê Jesus fazer, que foi curar a sogra dele. Amém? Então, se nós buscarmos aqui, ó, e eu coloquei aqui, que o pessoal fala a mesma linguagem, a paz do Senhor varão, a paz do Senhor varoa, e a gente põe aquela capa de crente, vem para a igreja e está tudo certo. Agora, ser crente em casa é um pouco mais complicado. Eu não sei quantos de vocês têm filhos, mas às vezes eu chego do trabalho, aí é aquela, eu, cansado e muita energia, né, irmãos? E aí você não pode falar, não, para tudo que eu quero descansar. Não, você tem que, né, oi, tudo bem, abraço, né? Porque a gente tem que viver a palavra de Deus. Ou às vezes você chega em casa e aí você vai direto lá na tua geladeira. Você deixou aquele queijo escondido lá no canto, para depois você pegar aquela goiabada que está guardada lá no seu guarda-roupa, para comer escondido, porque se você deixar na geladeira, todo mundo vai comer. Aí você chega, estou entregando, né? Não, né? E aí, você chega, já comeram o queijo que estava lá no canto da geladeira e acharam a tua goiabada que estava lá no guarda-roupa e já comeram também. E aí você faz o quê? Não, estavam com fome, né? Tadinho deles. não, você estoura. Porque são coisas que não estão no nosso controle. E para nós sermos crentes, a primeira situação que vem sobre as nossas vidas é de nós aplicarmos a palavra de Deus dentro de casa. É ser crente com aqueles que estão mais perto da gente, que convivem conosco. Esses sabem se a gente é crente ou não. Porque ali passam a maior parte do dia com você, sabem o que você faz, sabem quais são as suas atitudes, sabem o seu falar, sabem o seu caminhar, sabem o seu vestir. E Pedro, amados, leva o Senhor Jesus para dentro da casa dele, porque tem uma situação onde a sogra de Pedro estava doente. E ali Pedro tem uma segunda, ele vê o segundo milagre acontecer ali. Porque o Senhor Jesus chega até a sogra dele, que estava com febre, impõe as suas mãos e cura na hora. E no mesmo momento aquela mulher se levanta e vai servir eles. E Pedro já tem o segundo milagre com Jesus. E esse Pedro que eu estou falando aqui é o mesmo Pedro que negou a Jesus, que a gente leu lá no começo. Então olha que situação. Eu coloquei aqui que lá na casa de Pedro ele vai viver com Jesus seu segundo milagre. E porque a sua sogra ela foi curada, que está lá em Mateus 8,14, se depois vocês quiserem ler, que diz: e Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra dele jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e os serviu. Amados, é tremendo isso aqui, é tremendo. Imagina a situação. Pedro tinha acabado de conhecer Jesus, e leva a Jesus até a sua casa, onde tem a sua sogra que estava enferma. E você vê ali o Senhor operando milagres sobre aquela mulher. Ele fez o que novamente? Teve que ter fé, teve que ter uma atitude de fé. E nós precisamos ter essas mesmas atitudes. E eu coloquei aqui, por isso que eu gosto da história de Pedro. Dentre os homens da Bíblia, assim, que tem uns que não tem como falar, né? Paulo, esses caras são demais. Mas Pedro também, eu gosto da história dele, porque se você parar para analisar, quem deveria viver tudo isso com Jesus era o seu discípulo amado. Quem que era o discípulo amado de Jesus? João, né? João era o discípulo amado de Jesus. Mas Pedro está vivendo tudo isso com Jesus. Pedro, ele está vivendo tudo aquilo que expressa o amor de Deus pelas nossas vidas. Agora você para e pensa e fala: poxa,
mas se Pedro está vivendo tudo isso, por que eu não vivo? Se Pedro está vivendo tudo isso aí que Jesus está fazendo sobre a vida dele, por que muitas vezes eu não vivo isso? Ei, nós vivemos sim. Nós temos momentos que Jesus opera sobre as nossas vidas. Só que o crente, amados, parece que tem amnésia. O crente esquece das coisas. E eu fui na célula do Tiago na terça-feira, que as células retornaram, e o Tiago fez uma coisa que eu achei muito interessante. Em relação, ele pegou uma folha e colocou ali para você colocar os seus pedidos de oração durante todas as células que você vai ter no ano. Por quê? Porque todos esses pedidos de oração, eles vão ser atendidos e você vai ter um memorial ali para saber que o Senhor fez isso sobre a sua vida e você não vai esquecer. Porque crente vive de amnésia. Ah, mas Deus não age mais na minha vida. Não, o Senhor continua agindo sobre a sua vida. São coisas pequenas, mas nós precisamos dar valor. Você está vivo, você tem saúde, está respirando. Quantas e quantas pessoas que estão lá na Amazônia, lá em Manaus, lá naquele lado lá do norte, lá que estão precisando de oxigênio e não tem? Ah, mas é uma coisa assim. Então, fica sem oxigênio para você ver o que acontece. Ah, mas fica sem respirar. Te convido, 30 segundos sem respirar para você ver o que acontece com você. A gente não dá valor para as pequenas coisas que o Senhor faz. Ah, mas são coisas pequenas, amém, mas Deus também faz coisas grandes. Experimenta obedecer. Experimenta caminhar pela fé, mesmo que você não enxergue, mas mediante a palavra do Senhor, mediante aquilo que você lê na palavra, mediante aquilo que você ouve de ministração, aplica isso sobre a sua vida. Porque de nada importa se eu vier para um culto, ouvir uma palavra que o super pastor lá da internet vai vir pregar aqui. Vou convidar, sei lá, Augusto Nicodemo para vir pregar aqui para os irmãos. E o pastor vai mandar uma palavra tremenda. E aí você ouve, nossa, que bênção aquele culto, sai cheio da presença de Deus, que unção daquele pastor. E não aplica nada na vida. Chega em casa, discute com a mulher, chuta o cachorro, xinga o filho. O que adianta? Não adianta nada. Então, amados, aqui nós vemos que o discípulo que precisava viver isso, que era João, o discípulo amado, não viveu. Mas o Senhor Jesus deu a oportunidade para Pedro. E o que a gente entende, mediante essa comparação que eu fiz? Que viver as coisas grandes do Senhor não depende apenas do amor, mas depende sim de atitude, depende de decisão e depende de vontade. Ou seja, para você ter grandes coisas com o Senhor Jesus, para você caminhar com Jesus, obviamente que precisa do amor, sim, precisa do amor, sim, mas não é só o amor. Muito mais do que o amor, você precisa ter atitude, você precisa ter decisão, você precisa querer, ter vontade de estar com Jesus. Porque muitas vezes a gente fala, ah não, mas eu amo a Jesus, mas nega ele, virou as costas negando. Agora quando você fala, eu amo a Jesus, e tem a atitude de estar na presença do Senhor, tem o desejo, tem a decisão, tem a vontade de estar na presença do Senhor, é diferente. É diferente. Principalmente hoje em dia, nessa geração que a gente está vivendo, tudo é muito intenso. Ah, eu amo, eu faço, é tudo muito intenso. Só que ao mesmo tempo que está amando aqui, já está odiando ali. A gente precisa ter atitude. A gente precisa deixar de ser, é muita falácia, fala muito e pouca atitude. Nós precisamos ter decisão. Nós precisamos deixar de sair do teórico e ir para o prático. Todo mundo sabe a teoria, mas a prática, são poucos que têm a determinação e a atitude. Pedro tinha. Por isso que ele vivia grandes coisas com Deus, porque ele tinha atitude, porque ele era determinado. Era meio louco de vez em quando, mas era uma característica dele. Mas ele vivia o extraordinário de Deus sobre a vida dele. Amém? Glória a Deus. E eu coloquei aqui,
Pedro era um camarada que ele mergulhava de cabeça. Ainda que ele pudesse quebrar o pescoço, ele mergulhava de cabeça, não estava nem aí. Porque era uma característica de Pedro. Em muitas e muitas situações nas nossas vidas, a gente precisa mergulhar de cabeça. Principalmente quando o Senhor te fala um sim. Principalmente quando o Senhor te dá uma direção. Principalmente quando Deus te fala, ei, não é por aí não, é por aqui. E a gente às vezes fala, não Senhor, não é por aí não, eu tenho medo, eu não vou fazer. Nós precisamos ter a atitude de Pedro. Nós precisamos nos lançar de cabeça. Nós precisamos nos lançar sem reservas. Quantos querem viver o sobrenatural de Deus? São poucos, hein? Misericórdia. Quantos querem viver o sobrenatural de Deus? Se lance. Tenha atitude. Não fique apenas na teoria, não fique apenas ouvindo, não, tenha atitude. Nós precisamos ter essa atitude que Pedro tinha. E eu coloquei aqui que ele vivia intensamente. E viver, amados, viver é perigoso. Você viver é desafiador. A nossa vida é um desafio. A nossa vida, ela é perigosa. Mas agora vai adiantar eu não querer ir trabalhar porque eu tenho medo de trabalhar, porque tem muito assassinato, e tem muito sequestro, e tem muito isso. Ei, é o Senhor que nos guarda. Ah, é porque tem coronavírus, eu não posso fazer. Ei, é o Senhor que nos guarda. Eu não estou falando para você ser um louco aí, sair fazendo tudo. Não é nada disso. Usa máscara sim, álcool em gel, continua fazendo a nossa parte. Mas é o Senhor que nos guarda. A palavra de Deus em Hebreus, eu não sei se eu vou lembrar de cabeça, Hebreus 9, 27 diz que ao homem foi reservado viver uma só vida. E depois disso vem o que? O juízo. Ei, nós só temos essa vida. Só tem essa vida nessa terra aqui. Você não vai voltar a outra vida lá e vai voltar evoluído e depois vai viver. Não, só tem essa vida. Acabou, morreu, foi para a glória, eternidade, corpo glorificado e vai viver na glória. Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos que viver a plenitude do Senhor. O Senhor não te chamou para você ficar depressivo. O Senhor não te chamou para você ficar angustiado. O Senhor não te chamou para você andar de cabeça baixa. O Senhor te chamou para você alcançar coisas grandes. E isso aqui não é palestra motivacional, não é coaching, não é nada disso não. Isso é palestra misericórdia. Isso é palavra de Deus. O Senhor nos chama para grandes coisas. Só que muitas e muitas circunstâncias da minha e da sua vida não são as coisas que nós gostaríamos de fazer. São situações onde nós precisamos nos sacrificar. Nós precisamos deixar as nossas vontades de lado. E aí é onde muitos de nós fraquejamos. Porque a nossa carne começa a gritar mais do que o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Então, amados, uma outra história aqui para a gente caminhando. Uma outra história que nós vemos o Senhor Jesus fazer um outro milagre na vida de Pedro. Está lá em Mateus capítulo 14, 22. Onde os discípulos pegaram um barquinho e foram atravessar para o outro lado. E o Senhor Jesus ficou orando. E ali aquele barquinho chega à noite, começa a vir uma tempestade, e aquele barco fica à deriva. E os discípulos lá dentro. E a palavra de Deus fala que na madrugada, Jesus vem andando sobre as águas. Jesus vem andando sobre as águas e chega próximo do barco. E todos aqueles discípulos fazem o quê? Ficam com medo. Até eu ia ficar com medo. E Pedro faz o quê? Pedro fica com medo? Não. Pedro fala: Senhor, se for o Senhor, faça com que eu vá até aí. Uma característica de Pedro. Pedro é isso. Pedro, ele se lança. Pedro, ele é impetuoso. Pedro, ele se joga. Porque ele sabe que se for o Senhor vai estar fazendo milagre sobre a vida dele. Nenhum dos outros discípulos teve essa coragem, mas Pedro foi. Senhor, se for o Senhor, que eu possa ir até aí com o Senhor. Só que Jesus estava em cima das águas. E aí,
Quantos de nós teríamos essa atitude de Pedro? Primeiro que a gente já está se borrando, porque não ia falar, não é Deus não, é um fantasma. Não, vamos remar para o outro lado. Mas não, Pedro foi lá e falou, Senhor, se for o Senhor que eu vá até aí. E Pedro não só falou da boca para fora, porque muitos de nós falamos, mas não temos atitude. Pedro falou e foi. E quando ele foi, o que aconteceu? Ele começou a andar sobre as águas. Ele começou a chegar próximo de Jesus. Mas a palavra de Deus fala que o que acontece? Ele tirou os olhos de Jesus e começou a ver o vento forte e as ondas e começou a afundar. É assim nas nossas vidas também. Quando nós estamos focados com o Senhor, quando os nossos olhos estão fixos no Senhor, as outras coisas que vêm sobre as nossas vidas, elas não nos atingem. Porque os nossos olhos estão fixos naquele que vai nos direcionar, naquele que vai resolver as nossas situações. Mas a partir do momento que você perde o foco e começa a olhar para o problema aqui, olhar para uma situação dentro da sua casa, olhar para uma situação do seu serviço, olhar para a televisão que está passando notícia de só tragédia, você perde o foco e aí você começa a fazer o quê? Afundar. E aí, mesmo Pedro afundando, o que o Senhor Jesus fez? Deu a mão e colocou Pedro aonde? Dentro do barco de novo. É assim que Deus faz com as nossas vidas. E eu coloquei aqui, amados, Pedro diz, me perdi aqui de novo. Vem um homem andando sobre as águas que era Jesus, e Pedro diz, se for o Senhor, me faça ir até aí. E essa era uma maneira de Pedro viver. Pedro vivia o que? Intensamente. Intensamente Pedro vivia. E nós com o Senhor Jesus, nós precisamos viver intensamente. Eu não sei como você tem vivido o Evangelho. Eu não sei como você tem se alimentado da palavra de Deus. Eu não sei verdadeiramente como tem sido as suas orações. Mas para viver o sobrenatural de Deus, para sentir a presença de Deus, para sentir o toque de Deus, para ver o agir do Senhor sobre a sua vida, você precisa viver intensamente. E viver intensamente não é estar em todas as programações da igreja. Não é isso. Você viver intensamente é você se lançar aos braços do Pai sem reserva. Independente se você está na sua casa, independente se você está numa célula, independente se você está no culto de oração, se você está no culto, aonde você estiver, você precisa se lançar sem reservas. Porque às vezes a gente participa de todas as programações da igreja, mas não vive intensamente com o Senhor. Está vivendo ali porque tem que estar ali. Não, é porque se eu não estiver ali o pastor vai achar ruim. Se eu não for em tal lugar meu líder de célula vai me cobrar. Se eu não fizer isso... Não é isso não. Se fizer por obrigação é melhor nem fazer. Agora viver intensamente com o Senhor Jesus, eu tenho certeza que você vai ver milagres acontecendo. Você não vai ter história para contar do outro. Olha, a Regiane, ela deu testemunho que Deus curou a mãe dela. Você vai viver o testemunho, aquilo que Deus fez na sua vida. Você vai ver a mão do Senhor operar dentro da sua casa. Aquele seu familiar com coração duro que não se converte. Aquele seu tio que está lá nas drogas. Aquele teu problema financeiro. Aquele problema de saúde. Aí você vê o Senhor operando. A partir do momento que você vive intensamente com Ele. Amém? Uma outra passagem que a gente vê a mão do Senhor Jesus sobre a vida de Pedro, lá no Getsemane, que a gente iniciou essa ministração. Quando Judas Iscariotes chega com aquele exército romano ali para prender o Senhor Jesus, e Judas vai lá e beija o rosto do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus fala, não precisava fazer toda essa palhaçada não, Judas. Isso é palavra minha, não está na Bíblia não. E aí os soldados vêm para prender o Senhor Jesus. O que Pedro faz? O que Pedro, o impetuoso, vai e faz? Pega uma faca e na orelha do soldado romano. E aquela orelha o quê? É ferida. E por essa atitude, Pedro poderia o quê? Morrer.
Mas o Senhor Jesus faz o quê? Restaura a orelha daquele soldado romano. E ali Pedro é livrado da morte. Pedro não teve que ser morto naquele momento por uma atitude impetuosa que ele teve. Uma outra passagem também que nós vemos Pedro ali vendo o sobrenatural de Deus acontecer é na transfiguração. O Senhor permitiu que Pedro estivesse ali na transfiguração. Quantos outros discípulos poderiam estar ali, mas Pedro estava. Uma outra passagem também, o Senhor Jesus teve um dia que ele estava com os discípulos e perguntou assim, lançou na roda lá, né? Falou, quem vocês acham que eu sou? Todos os outros discípulos erraram. Pedro foi o único que falou, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, amados, nós vemos o quê? Um caminhar de Pedro com Jesus, milagres e maravilhas acontecendo com Pedro, e o Pedro sendo testemunha ocular de tudo aquilo que tem acontecido ali. E a gente para e analisa e pensa, poxa, mas como que ele teve coragem de negar Jesus? Como que Pedro pode ter feito aquilo com o Senhor Jesus? E aí eu volto lá no início da ministração. Quantos milagres e maravilhas que o Senhor já tem feito na sua vida e na minha vida. Quantas coisas que o Senhor já nos livrou. Quantos livramentos que nós tivemos. Quantas situações que o Senhor já mudou já nas nossas vidas. E a gente continua negando a Cristo. A gente continua tendo a mesma atitude que Pedro teve. Só que é muito mais fácil apontar, olha, a Carla nega Jesus ali, o Gessé nega Jesus aqui. E eu? E você fazer a sua autoanálise e parar e pensar no que eu estou errando com o Senhor Jesus. Quais são os meus pensamentos? Quais são as minhas atitudes? Quais são as falas que eu tenho lançado aí nesse mundo afora? Qual tem sido o meu comportamento? Qual tem sido o meu caminhar? Qual tem sido o meu vestir? E eu coloquei aqui, já estou finalizando, o ato de Pedro negar Jesus parece para a gente uma covardia. Mas quando prenderam o Senhor Jesus, todos os outros discípulos que ali estavam foram embora. Somente Pedro teve a coragem de seguir o Jesus. Mesmo Jesus passando por tudo aquilo, Pedro seguiu a Jesus. Os outros discípulos, todos foram embora. Todos. Só Pedro continuou. Se a gente pegar lá no versículo 69 de Mateus 26, diz assim: ora, Pedro estava sentado fora do pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: tu também estás com Jesus o Galileu. No versículo 71 também diz assim: e saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: ele também estava com Jesus, o Nazareno. Essas duas acusações aqui dessas mulheres, elas foram acusações que foram feitas a respeito da aparência de Pedro. Pedro, elas reconheceram Pedro pela aparência que estavam caminhando com Jesus. Só que a terceira acusação, que está no versículo 43, é uma acusação que é mais incisiva, que ela denota uma característica peculiar daqueles que caminhavam com Jesus. Que aqui ele fala que... Deixa eu achar aqui, amados, que eu perdi a... No 73... diz assim: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. A tua fala te denuncia. Então, já não tem como ele falar: ah, não, deve ser uma pessoa que é parecida comigo. Não, a sua fala te denuncia. Já é uma característica das pessoas que caminham com Cristo. E o que isso tem a ver com a gente? Eu coloquei aqui, amados, que uma característica peculiar de quem anda com Cristo: a sua postura, o seu falar, o seu comportamento já estava denunciando Pedro.
Em outras palavras, quem anda com Jesus tem uma nova postura, uma nova maneira de falar, muda o nosso comportamento. Não tem como você falar que você está caminhando com Cristo e ter as mesmas atitudes que você tinha quando você estava no mundão. Não tem como você falar que você anda com Jesus e se você ainda tem as mesmas vontades que você tinha quando você estava lá no mundão lá fora. Há um processo de transformação? Há sim. Há santificação? Há, que não é entrar milho e sair pipoca. Não é você, agora eu estou com Jesus, vou estralar o dedo, vou virar super crente. Não, tem um processo de libertação, um processo de santificação, sim, que é natural. Mas existem coisas que elas vão se transformando na sua vida e você vai vendo isso acontecer. E não só você vai vendo, as pessoas reconhecem que você mudou. As pessoas, assim como essas mulheres e essa outra pessoa que denunciou Pedro, eles viram que Pedro tinha peculiaridades que se pareciam com Jesus. E isso precisa estar escancarado nas nossas vidas. E por que hoje em dia é tão difícil a gente reconhecer quem é crente e quem não é? A gente só reconhece aqueles lá que são de uma outra denominação, que anda com coque no cabelo, com saião lá na perna, com a Bíblia debaixo do braço. Nós precisamos dar o testemunho, um testemunho real. Não é só falar, ei, eu sou crente, eu vou para a igreja evangélica. Não, você tem que ficar de boca fechada. As pessoas precisam ver Jesus em você. As pessoas precisam enxergar Jesus em nós, senão o que a gente está fazendo aqui? Para que nós fomos chamados? Mas eu preciso restaurar minha vida financeira, eu preciso restaurar o meu casamento, eu preciso daquilo. Amém. Todos nós temos dificuldades, mas existe algo além, um propósito maior do que essas tribulações e essas coisas que a gente vive aqui. O propósito maior, amados, é você ser luz lá fora, é você falar do amor de Jesus para essas pessoas, as pessoas verem Jesus em você e quererem o mesmo Jesus que está na tua vida. Foi para isso que a gente foi chamado. A gente tem falado isso constantemente, e eu sei que às vezes é maçante. Às vezes de repente não é aquilo que você quer ouvir. Você quer ouvir uma palavra, eis que eu te digo, Jessé, a sua prosperidade, seu trabalho, isso vai aumentar. A mão do Senhor está sobre a sua vida. Isso aí o Senhor está sobre a vida de todos. Só que você não precisa de pregação para isso não. Agora você precisa de pregação para você ter fé, para você ter uma atitude de, mesmo que você não está enxergando, você fala, Senhor, eu confio em Ti, eu confio na Tua palavra, mesmo que eu não esteja enxergando, que isso aconteça sobre a minha vida. Você tem que ter ministração para você ter o fogo do Senhor queimar no teu coração, para que você vá lá na rua e fale do amor de Jesus para quem quer que seja. Mas eu sou tímido. Fala dentro da sua casa, prega dentro da sua casa. Nem prega, muda o seu comportamento dentro da tua casa. Deixa Jesus mudar o teu comportamento, que as pessoas da tua casa vão ver. Está diferente o Jessé. O Jessé não fala mais palavrão. O que está fazendo? Jessé não toma mais cerveja quando vê futebol. Jessé nem vê mais futebol. Não é que ver futebol é pecado, amém? Mas as pessoas veem a transformação. E aí fala, nossa, né? Virou Caxias, né? Geralmente falam isso, Caxias agora? Está fazendo lavado cerebral na igreja? Está dando dinheiro para pastor? É isso que eles falam. Mas na hora que, com o perdão da palavra, o bicho pegar, vai ser o primeiro. Ei, está indo lá na igreja, né? Ora lá pela minha vida. Estou passando por dificuldade, estou passando por isso, meu casamento, minha vida financeira, isso, aquilo. É para isso, amados. E nós fomos chamados para isso. E eu coloquei aqui, amados, nos evangelhos, em todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João,
Todas as histórias, elas não são repetidas, algumas sim, outras não. Mas nos 4 evangelhos, a negação que Pedro fez, ela é repetida nos 4 evangelhos. Ou seja, os 4 aqui que escreveram, os 4 Mateus, Marcos, Lucas e João, eles frisaram essa negação. Eles quiseram demonstrar, Pedro, sabe Pedro? Então, Pedro, aquele cara lá, então, negou. Só que assim como nós falamos anteriormente, só nega quem estava lá. Onde estavam os outros? Será que Pedro foi covarde em negar? Cadê os outros discípulos? Um se enforcou, então ainda tinha mais 10. Cadê os outros? Pedro foi covarde? Se você parar para analisar agora, Pedro, ele era intenso. Pedro errou de negar Jesus. Só que quantos homens de Deus, se nós pegarmos lá do início, lá de Adão, até um monte de homem de Deus, pega Adão não errou porque não deveria ter obedecido a mulher, não deveria ter obedecido Eva. E a gente vai vendo, Noé errou também. Noé fez a arca, acertou em fazer a arca, amém? Só que aí depois fez o quê? Tomou umas canjibrinas e ainda ficou pelado. Errou. Outro que eu coloquei aqui, vai mais um pouquinho. Abraão, Deus deu uma promessa para Abraão, e Abraão fez o quê? Obedeceu? Não, foi lá e se deitou com Agar, com a serva. Errou. Outro aqui, Isaac foi enrolado pela mulher. Outro, vamos passar aqui, Davi, guerreirão, homem de Deus, matou Golias, fez um monte de coisa, errou com Batseba. Salomão, filho de Davi, o homem mais inteligente do mundo, mais próspero, errou. Então, amados, quem não tem pecado, quem não erra, pode levantar, atira o primeiro tijolo, não vou nem falar nem a primeira pedra. Pedro, irmãos, Pedro errou sim, assim como todos os homens de Deus aqui erraram. E eu queria chamar um louvor aqui em cima. E eu coloquei aqui um cara que era sensacional, um tal de Elias. Eu não sei se vocês lembram da história de Elias. Elias, ele, quando orava, caía fogo do céu, irmãos. Elias derrotou 450 profetas de Baal e mais 400 de Azera, eu acho que era isso. Eu sei que foi uma pancada de profeta que Elias acabou com eles. Só que o que acontece? Elias estava com medo de Jezabel, uma mulher. O cara me mata 850 profetas e estava com medo da Jezabel. Elias se enfia numa caverna e fala: Senhor, me mata porque eu estou com medo de Jezabel. Ei! Deus já não queria matar Jezabel porque Deus já queria matar Jezabel porque estava fazendo um monte de besteira. Então era só alguém orar: Senhor, cai fogo do céu e mata Jezabel, que estava tudo certo. Não precisava Elias ficar nesse... Porque o que acontece? Elias tem a amnésia do crente. Ele esqueceu de tudo aquilo que o Senhor já tinha feito sobre a vida dele. Assim como eu e você, nós esquecemos os milagres e maravilhas que Deus ele faz sobre as nossas vidas. Isso aí a gente precisa anotar, irmãos. A gente precisa colocar em um lugar que você vai... Quando você vai, põe na geladeira, que eu tenho certeza que você vai toda hora na geladeira. Coloca na geladeira: ei, tal dia Deus fez isso na minha vida. Tal dia Deus fez aquilo na minha vida. E vai anotando. Eu sei que vai ter uma cartolina gigante na tua geladeira que você vai ver todos os milagres que Deus faz na tua vida para você não esquecer. Porque a gente sofre dessa amnésia aqui. E eu queria convidar a igreja a se colocar de pé.
E como eu falei anteriormente, amados, após a morte de Jesus, Pedro, ele volta a fazer o quê? Pedro volta a pescar. Pedro voltou para a atividade que ele tinha antes de conhecer a Jesus. Lá em João capítulo 21, verso 3 diz assim: Simão Pedro disse: vou pescar. E os outros que estavam com ele falaram: nós também vamos. Disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. E ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Irmãos, Jesus aparece para ele e para outros discípulos. Naquele momento onde eles pescaram novamente, uma noite inteira, e estavam ali no barco, e ao amanhecer Jesus vai até a praia. Só que Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha sido crucificado, já tinha ressurgido, e ele já estava novamente ali se apresentando aos discípulos novamente. E ele vai até a praia porque Pedro já tinha deixado de pescar homens e voltou a pescar peixe. E quando ele estava ali na areia ali, e Pedro e os outros discípulos veem aquele homem, e aí o Senhor fala: ei, tem peixe aí? E aí eles falam: poxa. E o Senhor fala para eles: joga a rede para o outro lado. Aí eu acho que na hora deu um start na cabeça deles, falam: quem conhece que se eu jogar a rede para o outro lado vai ter peixe? Quem sabe aonde que os peixes estão? Ei, é Jesus. E Pedro faz o que naquele momento que ele detecta que é Jesus? Ele coloca a roupa e pula na água e sai nadando em direção do Senhor, porque essa é uma característica dele. Os outros vão aos poucos chegando lá. E quando Pedro chega até Jesus, e Jesus já está ali com peixe assado, e naquele momento é onde o Senhor Jesus fala: Pedro, tu me amas? Claro, Senhor, que eu te amo. Pedro, tu me amas, Pedro? Senhor, eu já te disse que eu te amo. Pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Eu acho que Pedro ficou traumatizado, né, com 3, né? Porque o galo cantou 3 vezes, o Senhor Jesus pergunta para ele 3 vezes. E ali ele fala: Senhor, eu já falei que eu te amo. E o que o Senhor fala para ele? Então vai e apacenta as minhas ovelhas. E ali naquele mesmo momento, Pedro, amados, fez o quê? Pedro falou: não, Senhor, eu não vou mais fazer isso. Não, Senhor, eu te neguei lá atrás, eu não sou digno de estar mais na tua presença. Em muitas e muitas situações é isso que o inimigo quer que você faça. Nós somos errantes, nós somos falhos, nós lutamos contra o pecado, sim. Mas o Senhor, Ele é bondoso e misericordioso sobre a minha e sobre a sua vida. E Ele se coloca à nossa disposição para que nós venhamos reconhecer que nós somos falhos, para nós reconhecermos que nós pecamos, sim, mas que nós precisamos dEle, para que Ele continue conduzindo as nossas vidas. Então que nessa noite você compreenda que mesmo sendo errante, mesmo sendo falho, mesmo pecando, mesmo muitas vezes o Senhor negando, mesmo nós negando ao Senhor Jesus, nós temos uma nova oportunidade. O Senhor vai continuar nos usando. O Senhor vai continuar fazendo seus milagres e maravilhas sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Por isso se coloque na presença do Senhor. Abra o seu coração para Jesus. Viva intensamente com Ele, em nome de Jesus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus.
digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Estamos aqui, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, onde pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes que nós te negamos, Pai. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, Senhor, porque somos falhos, erramos sim, Senhor, pecamos, Senhor, mas a Tua palavra nos diz, Senhor, que as Tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos e se renovam a cada manhã, Senhor. Por isso, Senhor, nós estamos aqui prostrados diante do Teu altar. Reconhecemos que nós somos falhos sim, que nós erramos, Senhor, mas que a Tua misericórdia se estenda sobre as nossas vidas, Senhor. Que em nome do Senhor Jesus, nós venhamos compreender que nós precisamos estar contigo, Senhor. Que nós venhamos estar vivendo intensamente contigo, Pai. Que as nossas vontades, a cada dia que passa, Senhor, não venham estar prevalecendo, Senhor. Que nós verdadeiramente, Senhor, possamos estar caminhando contigo para ver o Teu sobrenatural acontecendo sobre as nossas vidas, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, nos fortalece, Pai. Que em nome do Senhor Jesus, nós venhamos estar vivendo tudo aquilo que Pedro viveu contigo, Senhor. Os Teus milagres acontecendo sobre a vida de Pedro, Senhor, eles possam acontecer sobre as nossas vidas também, Pai. Ô Senhor, porque o Senhor é o mesmo Deus que operou ontem, opera hoje e vai operar eternamente, Senhor. Por isso, Senhor, vem, Senhor, sobre as nossas vidas e conduza-nos, Senhor, conforme a Tua vontade e o Teu querer, Senhor. Que nós venhamos sair daqui, Senhor, cheios da Tua presença, Senhor. Que a Tua palavra possa adentrar os nossos corações, Senhor. E que a Tua palavra, Senhor, venha trazer fé, Senhor. Fé para que nós venhamos estar vivendo o Teu sobrenatural, Senhor. Que nós venhamos estar, Senhor, vivendo, Senhor, aquilo que Tu tens para a nossa vida, Senhor. E nós sabemos que Tu tens o melhor para nós, Senhor. E que em nome de Jesus, Senhor, essa palavra possa enraizar nos nossos corações e possa estar florescendo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus, amados. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. E eu só queria terminar aqui que, mesmo depois de tudo isso que aconteceu com Pedro, ele vai pregar a palavra de Deus lá em Pentecostes. Depois a gente lê lá no livro de Atos, e mais de 3.000 vidas se convertem. Pedro é o mesmo Pedro que visitou Cornélio. Pedro é o mesmo Pedro que curou um paralítico. Então, amados, o que nós entendemos com isso? Mesmo após Pedro ter negado a Jesus, mesmo após Pedro ter feito tudo aquilo que ele fez, eu tenho a plena convicção que ele se arrependeu de tudo aquilo. E o Senhor o direcionou novamente. Ele esteve no centro da vontade do Senhor para que tudo isso pudesse acontecer. Então que nós verdadeiramente venhamos nos arrepender de todos os nossos erros, todas as nossas falhas, e venhamos estar no centro da vontade do Senhor. Que grandes coisas o Senhor ainda vai fazer sobre as nossas vidas e através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. Espero que os irmãos tenham sido edificados através dessa palavra. Queria pedir para os irmãos se assentarem rapidinho para a gente dar alguns recados. E eu queria pedir para o Luan colocar os recados aí tem aí aí na área de trabalho mesmo, Luan. Está aí escrito recados aí. E o primeiro recado que eu queria dar para os irmãos é que a Faculdade Teológica da Peniel retornou, né? Tivemos alguns irmãos aí que já iniciaram. Se você tiver interesse de estar fazendo a FATEP, ainda dá tempo ainda, né? Nós temos 2 polos aqui no Guarujá, um lá em Vicente de Carvalho, na igreja do pastor Nizuzi, e outro
na igreja do pastor Marcos ali no centro. Então, se você tiver disponibilidade de horário, toda segunda e quarta à noite, os irmãos estão fazendo lá a Faculdade Teológica Peniel. É bênção para as nossas vidas, não é só para quem quer ser pastor, não é nada disso. Então, façam a Faculdade Teológica, aqueles que tiverem disponibilidade de horário, né, que não é um valor abusivo, se eu não me engano é 170 ou 180 reais por mês, e é bênção para as nossas vidas, amém? Outro recado que eu tenho para dar para os irmãos, para as irmãs, né? Amanhã tem culto das mulheres, amém? Amém. Tem culto das mulheres amanhã. Misericórdia. Amanhã tem culto das mulheres, amém? Amém. Melhorou um pouquinho, né? Então, amadas, estejam aqui amanhã às 8 horas da noite para o culto das mulheres. Convidem. É uma grande oportunidade de evangelismo, amém? Fala que vai ter um culto das mulheres para tua vizinha, para tua prima, para tua tia, para tua amiga, para que você possa estar aqui amanhã, né, participando desse culto das mulheres. Vai ser bênção, né? Eu vou ter que estar aqui para ficar lá na mesa lá, mas eu só vou ficar olhando, amém? Glória a Deus, só vou estar trabalhando aqui amanhã. Mas vai ser bênção aí para a vida das irmãs. Estejam aqui as irmãs amanhã às 8 horas. Lembrando para as irmãs também que aquelas que vierem, né, trazer um prato de salgado ou doce, um refrigerante, um suco, um café, um chá aí, para as irmãs terem um momento de comunhão no final. E também no final do culto das mulheres vai ter o bazar, com as peças a 99 centavos, amém? Então venha preparado aí, traz um dinheirinho aí para de repente você comprar ali no bazar. O bazar já que está montando ali junto com as irmãs. Se também as irmãs quiserem já antecipar um pouquinho ali para, né, já pegar um antes, né, de amanhã, né, porque amanhã vai ser aquela loucura, né? Então estejam aí amanhã às 8 horas da noite, amém? Glória a Deus. Outro recado também, esse daí para o pessoal que gosta de evangelismo, lá na sede em São Vicente, no sábado das 10 ao meio-dia, vai ter essa oficina de evangelismo criativo com o missionário Hudson Zanoni. Esse missionário aí, ele é lá do Paraná, se eu não me engano, e ele vai dar essa oficina de evangelismo criativo. Quem tiver disponibilidade de estar lá na sede em São Vicente, tem um valor de R$10 aí das inscrições, e é bênção aí para a vida dos irmãos, amém? Outro recado também, em relação ao retiro de família, nós já temos os valores do retiro de família, e eu preciso que os irmãos já comecem já aí pagando também o retiro de família, para não ficar tudo em cima da hora, porque o retiro de família vai ser no dia 21 ao 23 de maio, então já está aí, amados, a gente já está acabou fevereiro já, irmãos, já acabou fevereiro, daqui a pouco chega a Páscoa, quando vê já está em maio já, então eu peço a colaboração dos irmãos, já aqueles que têm interesse de ir. De 0 a 4 anos não tem valor, né? Cortesia, de 5 a 7, R$160, de 8 a 10, 230 e acima de 11, 330. É importante salientar para os irmãos que esses valores já estão inclusos toda a parte de alimentação e hospedagem, tá bom? Então os irmãos não precisam se preocupar com comida. Só se crente come pra caramba, né, irmãos? Então sempre quer levar um biscoitinho, um negócio lá, pode levar, porque dentro de cada quarto, eu vou falar um segredo para os irmãos, tem um frigobar. Então você pode levar as coisas e colocar lá no frigobar, lá que está tudo tranquilo. A única coisa que não está incluso nesse valor é o transporte, amém? Então por isso que a gente está pedindo para os irmãos com antecedência, quem vai, porque dependendo do número de irmãos que forem, a gente tem que alugar uma van, tem que alugar um ônibus para ir todo mundo, porque tem alguns irmãos que não têm condição. Então eu peço para os irmãos aí que avisem, né, em relação ao número de pessoas que vão para o retiro, para a gente já poder ir se organizando, amém? E o último recado que eu tenho para dar para os irmãos é em relação ao retiro de casais. Retiro de casais, nós já fizemos aqui o carnezinho dos irmãos, aqueles que tiverem interesse, peguem os carnezinhos, mas só peguem aqueles que forem, amém? Glória a Deus. Retiro de casais vai ser lá em dezembro, dia 10, 11 e 12 de dezembro. Então estão aqui, tem 10 parcelas para a gente estar pagando, né, até dezembro. Glória a Deus. Então invista no seu casamento, para que a gente possa estar aí juntos nesse retiro de casais. Glória a Deus. Eu creio que os recados são só esses. Esqueci de algum, se eu esqueci de algum, depois a gente joga nas redes sociais. Se você ainda não curte as redes sociais da igreja, procura lá Peniel Perequê.
Tem Instagram, tem Facebook, tem Twitter, tem YouTube, tem um monte de coisa lá, irmãos. Pode ir lá, as pregações depois está tudo lá no YouTube. E compartilhe bastante, e poste stories, e é isso aí. Glória a Deus por isso, amém? Você que está em casa, Deus abençoe sua vida. Espero que você tenha sido alcançado através dessa palavra. Que você possa estar aqui no próximo culto. E que Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. Amados,